Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos e sobre quadriláteros. Os triângulos são polígonos de 3 lados. E se eles têm 3 lados, né? Ou esses 3 lados são iguais, ou os 3 lados são diferentes, ou 2 são iguais e um diferente. Então nós vamos ver o nome desses triângulos de acordo com a situação. Então, nós vamos ter triângulos equiláteros. São quando os 3 lados têm a mesma medida. Quando isso acontece, de os 3 lados terem a mesma medida, em matemática nós dizemos que eles são lados congruentes. E para não escrever toda hora a palavra congruente, né, tem um símbolo para o congruente, que é um sinalzinho de igual com um tio em cima. Nós também temos os triângulos isósceles. Os triângulos isósceles são aqueles triângulos que têm 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados com a mesma medida. E, óbvio, o terceiro lado tem uma medida diferente. Esse terceiro lado com a medida diferente recebe o nome de base. E a curiosidade dele é que os ângulos da base também são congruentes. E nós também temos os triângulos escalenos. Então, os triângulos escalenos são aqueles triângulos que apresentam os 3 lados com medidas diferentes. Então, nós temos, quanto à medida dos lados, 3 tipos de triângulo. Os equiláteros, os isósceles e os escalenos. Equiláteros, as 3 medidas dos lados são idênticas. Isósceles, 2 medidas são idênticas e a terceira não. Escaleno, as 3 medidas são diferentes. Agora um pouquinho de quadriláteros. Quadriláteros são polígonos com 4 lados. Lembra, para ser polígono precisa ser uma figura plana, precisa ser fechada, precisa ser simples, né? Plana, fechada, simples. Os quadriláteros são aquelas figuras, e mais um detalhe, formado por segmentos de retas, né? Os quadriláteros são polígonos com 4 lados. Então, nós temos o quadrado, o paralelogramo, o losango e o trapézio. Então, nós vamos ver a diferença de entre cada um deles. O quadrado tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida, 4 ângulos de 90 graus e os lados opostos são paralelos. O segundo quadrilátero que eu quero falar para vocês é o losango. O losango ele é muito parecido com o quadrado. Ele também tem 4 lados congruentes. Ele também tem lados opostos paralelos. A única diferença que ele vai ter do quadrado é que os ângulos deles não têm 90 graus. Os ângulos opostos do losango são congruentes, mas nenhum deles, aliás, não são de 90 graus. Então, diferença entre o quadrado e o losango é que os ângulos opostos são congruentes no losango, e no quadrado, os 4 ângulos medem 90 graus. Mais uma coisa do losango ainda. Parece que eu peguei o quadradinho e dei uma puxadinha dos lados, né? O retângulo também é muito parecido. Olha, ele também tem lados opostos paralelos. Ele também tem 4 ângulos de 90 graus. E os lados opostos são paralelos. Porém, eles são congruentes 2 a 2. O de cima tem a mesma medida que o de baixo, o do lado tem a mesma medida que o do lado oposto. Porém, os 4 lados não têm a mesma medida. Paralelogramo. Olha lá, o paralelogramo também tem os lados opostos paralelos. Também tem os lados opostos
congruentes, ou seja, com a mesma medida. E a diferença que ele tem para o retângulo é que os ângulos dele não tem 90 graus. Os quatro ângulos são, os ângulos opostos têm a mesma medida, mas não medem 90 graus. E por último, né, não menos importante, os trapézios. Os trapézios, eles têm dois lados opostos paralelos só. Então, ele vai ter o de cima e o de baixo, a base e o outro paralelo, ou os outros dois. Os quatro não, só dois lados opostos que são paralelos. Um exemplo dos triângulos para vocês, olha. Três lados iguais. Então, aqui, ó. 10, 10, 10. Três lados iguais, triângulo equilátero. Esse, ó. 11 e 1. Ó. 11. Na verdade, 11, vai. 11, 11. 9. Isósceles. Esse aqui, ó. Aproximadamente quase 7. Aqui, ó. Quase 10, né? Um pouquinho mais de 9,5. E ali, 5,5. Então, nome, equilátero, os três lados iguais. Outro detalhe, os três ângulos internos também são iguais, ó. No triângulo equilátero, os três lados são iguais, os três ângulos internos são iguais. Em matemática, para marcar no desenho que os lados são iguais, eu faço uma marquinha de um lado, a mesma marquinha do outro, a mesma marquinha do outro. Marquinhas iguais, lados iguais. Para o ângulo também, ó. Ângulo, marquinha igual. Ok? Triângulo equilátero, três lados com a mesma medida, três ângulos internos com a mesma medida. Triângulo isósceles. Esse lado aqui é igual a esse e o ângulo da base, os ângulos da base também são iguais. Também vale a história da marquinha, ó. Marca igual, medida igual, ok? Escaleno, os três lados têm medidas diferentes, então eu ponho marquinha diferente neles. Uma marquinha aqui, duas marquinhas aqui, três marquinhas ali. São lados diferentes, ok? Olha lá os quadriláteros. O quadrado, olha, tem os quatro lados da mesma medida, com a mesma medida. E os quatro ângulos medem 90 graus. Então, aqui, ó, 90 graus, 90 graus. Quatro lados, ó, esse lado igual a esse, igual a esse, igual a esse. Losango. O losango, a impressão que dá é que eu peguei o quadrado e puxei aqui os duas pontinhas, ó. Os quatro lados têm a mesma medida, são iguais, porém, os ângulos, esse e esse, são congruentes. Esse e esse também são congruentes. Os ângulos opostos são congruentes, os lados são congruentes, e os quatro lados também, né? Opostos são paralelos. Retângulo. O retângulo eu acho que é o mais conhecido, ó. Os ângulos são de 90 graus. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Ângulos de 90 graus. Paralelogramo. Os lados opostos são paralelos, porém, os ângulos não são de 90 graus, mas os ângulos opostos também são congruentes, ó, esse é congruente a esse. E por último, o trapézio. O trapézio, ó,
esse lado aqui é paralelo a esse, ó. 2 lados só são paralelos, os outros 2 podem ser de qualquer maneira, tá ok? Lados opostos paralelos. Pessoal, qualquer dúvida, tiramos na aula, ok? Tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau.